Imagina a possibilidade de, assim, construir uma máquina do tempo. Olha, seria o sonho de muita gente, né? Com certeza. Um dispositivo onde fosse possível simplesmente apertar um botão no painel e viajar para qualquer era histórica, Aham. para qualquer grande narrativa épica do passado. A grande pergunta é, para onde quem nos ouve escolheria ir? Essa é uma pergunta muito boa. Muitos provavelmente pensariam em observar a engenharia inexplicável lá da construção das pirâmides do Egito, sabe? Ou presenciar o esplendor dos palácios imperiais na Roma Antiga. Exato. Mas e se o destino mais transformador não fosse um palácio cheio de ouro, mas sim, tipo, um deserto absolutamente árido e hostil? Nossa, é uma escolha, no mínimo, curiosa. Pois é, o material da nossa análise profunda de hoje nos leva exatamente para esse cenário. A gente tem em mãos a transcrição de um discurso longo, super profundo e cheio de camadas. Uma mensagem originalmente religiosa, né? Isso, mas que a gente vai ler aqui como uma verdadeira masterclass sobre o comportamento da mente humana diante da crise. O deserto, nesse contexto, deixa de ser só areia e sol. Sabe, ele se transforma num laboratório implacável. Um laboratório que testa até onde vai a resiliência das pessoas. E olha, o que é fascinante aqui é que não é necessário ter nenhuma inclinação teológica ou sequer ser uma pessoa religiosa para extrair um valor absurdo desse material. Exatamente, a gente está deixando isso bem claro. Se a gente retirar as barreiras do dogma e olhar para essa narrativa puramente como uma estrutura psicológica, as lições sobre como a gente lida com a pressão são, tipo, cirúrgicas. Muito cirúrgicas. O autor usa a figura do deserto para mapear os nossos próprios impasses modernos. A gente está falando sobre as consequências inegociáveis das nossas escolhas diárias. Sobre como a mente lida com a escassez e, principalmente, sobre o que realmente separa aqueles que quebram diante da adversidade daqueles que conseguem se reinventar. E para entender essa mecânica, a narrativa nos joga direto no meio de um dos eventos assim mais monumentais que se tem registro. A cena se passa num local chamado Cádiz Barneia. Cádiz Barneia. O texto descreve um contingente humano que beira o imaginável para a época. Algo entre 3 e 4 milhões de pessoas acampadas no meio do nada. Nossa, é muita gente. É uma população inteira, incluindo mais de 600 mil soldados e todas as famílias deles. E esse povo tinha acabado de sair de séculos de escravidão no Egito. E o detalhe crucial aí é o estado mental dessa multidão, né? Total. Eles não eram um povo qualquer. Eram sobreviventes que tinham acabado de testemunhar o colapso do império mais poderoso da Terra através de pragas. E que, segundo os relatos, viram o próprio mar se abrir para que pudessem atravessar, sabe? A expectativa de que nada poderia detê-los deveria estar no teto, tipo, batendo lá em cima. Pois é, mas o contraste psicológico nesse ponto da história é justamente o que torna o desfecho tão devastador. Pense na jornada mental dessas pessoas. Elas viveram o impossível. Exato, elas viveram o impossível. Foram alimentadas de forma inexplicável, guiadas por meses a fio num ambiente super inóspito, e então elas chegam a esse lugar, Cádiz Barneia, que servia como a fronteira exata da Terra Prometida. A linha de chegada. A linha de chegada. O material frisa de forma muito dolorosa que a distância final até o objetivo era de apenas 12 dias de caminhada. Nossa, 12 dias. A nova vida estava literalmente do outro lado da montanha. E aí, a liderança decide enviar 12 batedores, 12 espias, para cruzar a fronteira e fazer um reconhecimento de terreno. Uma missão de rotina, em teoria. O que deveria ser um relatório de rotina antes de uma vitória garantida se transforma num dos maiores estudos de caso sobre pânico coletivo. Certo. Vamos desempacotar isso aqui porque a matemática dessa tragédia é assustadora. É mesmo? Desses 12 líderes que foram investigar a Terra, apenas 2, Josué e Caleb, retornaram com a mentalidade de conquista. Eles disseram algo tipo, a Terra é incrível, a gente tem como vencer, vamos em frente. E os outros 10? Os outros 10 voltaram num estado de histeria completa. Eles fizeram um relato focado unicamente no terror. Eles descreveram que os habitantes locais pareciam gigantes, intocáveis, sabe? Que cidades como Jericó tinham muralhas que chegavam até o céu. Um exagero total movido pelo medo. Exato.
Disseram que tentar avançar seria um suicídio coletivo, e o medo na voz desses 10 homens foi tão absoluto que contaminou uma nação de milhões em questão de horas. É inacreditável. Para colocar isso num contexto moderno, eu fiquei imaginando uma megacorporação. Tá, me dá um exemplo. Imagina uma startup unicórnio que passou os últimos 10 anos desenvolvendo um produto que vai mudar o mundo. Eles superaram falências, crises globais e estão na véspera do IPO perfeito. O champanhe está lá gelando na geladeira. Tudo pronto para estourar. Tudo pronto. Mas aí, na reunião final do conselho, 10 analistas de risco pessimistas fazem uma apresentação com gráficos tão apavorantes sobre uma possível concorrência que instauram o pânico geral. E aí todo mundo surta. O conselho surta, cancela o orçamento, demite todo mundo e joga fora a chance do século. Tudo por causa de um medo projetado. O que é fascinante aqui é que, se a gente conectar isso ao quadro geral de como as informações se espalham, a gente vê o poder do contágio social operando na sua forma mais crua. Sem dúvida. O viés de negatividade do cérebro humano faz com que a ameaça soe muito mais alta do que a oportunidade, né? 10 vozes assustadas gritaram mais alto que os milagres que milhões tinham acabado de vivenciar. E a consequência, segundo o texto, para esse ataque de pânico é brutal. Sim. Em vez de avançar os últimos 12 dias, toda aquela geração foi condenada a dar meia volta. Eles tiveram que vagar sem rumo pelo deserto por 40 anos. 40 anos. E a matemática da punição foi exata, né? Sim. 1 ano de exílio no deserto para cada dia que os 12 espias passaram inspecionando a terra e nutrindo aquela covardia. Então, o deserto, nessa macroescala, ele nasce puramente de uma oportunidade sabotada. E a fonte é categórica ao diagnosticar a raiz dessa sabotagem através de 3 comportamentos que formam uma verdadeira trindade do fracasso. Quais são? A desobediência, a incredulidade e a murmuração. A murmuração. O vício de reclamar compulsivamente de tudo. Essa palavra, murmuração, vira quase um fantasma que assombra o texto. Mas, se fosse apenas a história do fracasso de uma nação antiga, seria só uma curiosidade arqueológica, concorda? Concordo plenamente. O que eleva o nível dessa análise é quando o autor pega essa lente gigantesca e foca na escala individual. O argumento vira tipo, se milhões de pessoas juntas podem falhar nesse teste, o que acontece quando é apenas um único indivíduo lidando com as próprias areias? A premissa se torna universal aí. Exato. Todo mundo, sem exceção, vai ter o seu Cádiz Barneia e o seu deserto particular. O texto começa então a dissecar a vida de figuras icônicas. E a escolha desses exemplos é muito deliberada para destruir aquela ilusão moderna de que o sucesso ou a retidão moral são um escudo contra o sofrimento, sabe? As biografias listadas na fonte são de pessoas consideradas pilares na narrativa histórica. E os desertos que elas enfrentam são de uma complexidade emocional aterrorizadora. Mas olha, aqui eu encontro um conflito enorme e é um pushback necessário ao material. Manda. A primeira metade da transcrição bate muito forte na tecla de que o deserto daquelas milhões de pessoas foi uma consequência direta de más escolhas. Da incredulidade, do medo, da murmuração. Isso. No entanto, quando a gente entra nas biografias individuais, o próprio texto cita pessoas descritas como as mais justas da época delas passando por provações indescritíveis. É verdade. A fonte menciona Noé, construindo uma arca sobre o escárnio absoluto da sociedade durante 120 anos. Pense na resiliência mental para aguentar isso. 120 anos de humilhação. Menciona mulheres de figuras centrais enfrentando a dor excruciante da esterilidade, numa cultura que valorizava apenas a procriação. Como as esposas dos patriarcas, né? Exato. E a conta realmente não fecha quando olhamos para a história de José. O próprio material descreve ele como um adolescente que era o orgulho do pai, alguém que não dava trabalho nenhum. E qual foi a recompensa dele? Pois é, ser jogado num poço pelos irmãos por pura inveja, ser vendido como escravo para o Egito, ser falsamente acusado de assédio e apodrecer por 13 anos numa masmorra. 13 anos. 13 anos. Se o deserto é uma punição para quem murmura, o que um jovem inocente estava fazendo acorrentado num calabouço egípcio? Olha, essa é a grande virada de chave do raciocínio do autor. Ele quebra a ideia de que dor é sinônimo exclusivo de castigo. Ah, interessante. Existe uma distinção técnica no material entre 2 tipos fundamentais de deserto:
o deserto de consequência e o deserto de preparação. Ok, faz sentido. A geração de israelitas que morreu vagando na areia vivenciou o deserto de consequência. Eles escolheram a rebelião e colheram o resultado. Mas o caso de José é ilustrado como o laboratório de preparação. A pergunta por trás da narrativa não é por que ele está sofrendo, mas sim o que ele está aprendendo. Uma baita mudança de perspectiva. Totalmente. Pense na logística emocional e prática da história de José. Ele precisava ser moldado para, no futuro, governar toda a economia e a agricultura do maior império do mundo durante uma fome global. Um cargo e tanto. Um garoto mimado com uma túnica colorida não teria as ferramentas para gerenciar a crise do Egito, né? Ele aprendeu administração pública não numa universidade, mas gerenciando os recursos de uma prisão de segurança máxima no subsolo. O deserto, para ele, foi um treinamento de liderança imposto a fórceps. A forja de um líder através do trauma. E a mesma lógica é aplicada a Davi, que talvez tenha enfrentado o deserto emocional mais denso relatado aqui, sabe? A história dele é pesada. O autor elenca o currículo de rejeição de Davi. Primeiro, ele é esquecido pelo próprio pai, Jessé, lá no campo com as ovelhas, enquanto os irmãos mais velhos participam de testes para a realeza. Rejeitado dentro de casa. Exato. Depois que finalmente ganha prestígio, passa anos sendo caçado fisicamente, vivendo em cavernas porque o próprio sogro, o rei Saul, tem ataques de ciúmes e tenta matá-lo. E o golpe final ainda estava por vir. O golpe final, já na velhice, é a traição arquitetada pelo filho dele, Absalão. E o texto nota um detalhe curioso. Absalão era fisicamente impecável, de uma beleza sem defeitos. E esse homem belo tenta usurpar o trono do pai e caça Davi deserto adentro. A dor de Davi subindo o Monte das Oliveiras, chorando, fugindo do próprio filho, ilustra que o deserto não poupa quem já venceu antes. O sucesso passado não é garantia contra a crise de amanhã. Essa diversidade de desertos, o exílio geográfico, a prisão, a rejeição paterna, a traição do filho, mostra que o mecanismo da diversidade funciona de forma diferente para cada pessoa. Sim. E a fonte traz o exemplo definitivo com Jó. O cara mais íntegro de todos. Um homem descrito como íntegro, inventando a perda de absolutamente tudo que possuía, de filhos a propriedades e saúde. Tudo. O texto alerta vigorosamente sobre o perigo de fazer o papel dos amigos de Jó. Sabe aquelas pessoas que chegam para quem está no fundo do poço e começam a auditar os pecados da vítima, presumindo que, se ela está no deserto, algo de errado ela fez. O famoso julgador. É uma denúncia clara daquela nossa tendência humana de querer culpar a vítima para nos sentirmos seguros nas nossas próprias vidas, né? Como se pudéssemos controlar o caos se fôssemos apenas bonzinhos. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O autor sai, de repente, dessas antigas epopeias e faz uma transposição super drástica para a psicologia do comportamento. Usando os estudos da esposa dele, né? Isso. Inspirado pelos estudos de psicologia da própria esposa. Ele tenta mapear como diferentes tipos de mentes reagem quando são jogadas no deserto. E para fazer isso, ele introduz uma analogia usando os termos neuróticos e psicóticos. É importante contextualizar para quem está ouvindo que o vocabulário usado no discurso carrega uma informalidade, um jargão coloquial que hoje a psicologia clínica trataria de uma forma diferente, sabe? Sim, é uma alegoria. Mas se conectarmos isso ao quadro geral, o cerne da analogia que ele tenta construir é sobre a diferença vital entre aquilo que é uma inevitabilidade clínica e o que é pura autossabotagem comportamental. Explicando para os dias de hoje, quando ele usa a palavra psicótico nesse texto, ele está desenhando o perfil de alguém com uma condição neuroquímica severa e orgânica. Ele até conta a história real de uma pessoa que sofre de esquizofrenia profunda e passa 50 anos acreditando que há um vizinho invisível a perseguindo. 50 anos. O delírio é tão real para ela que ela passa décadas tapando todas as frestas e ralos da casa para se proteger de uma ameaça que, só existe no cérebro dela. A realidade dessa pessoa foi sequestrada por uma condição química que ela não pediu para ter.
E os neuróticos? Aí que tá. Ele introduz o neurótico, que na linguagem do autor somos nós, o grupo das pessoas consideradas normais, que não tem distorções químicas graves de percepção da realidade. E a conclusão dele me fez parar a leitura. Sério? Ele sugere que, no grande esquema das provações da vida, os indivíduos com a mente clinicamente saudável frequentemente causam muito mais problemas, estragos e dão mais trabalho do que aqueles com transtornos severos. Eu te pergunto, como isso faz sentido? Como a saúde mental pode ser um passaporte para a falha? Olha, a resposta reside numa única palavra: agência. Agência. A capacidade de escolha. O argumento central aqui é sobre a responsabilidade moral pelas nossas atitudes no meio da crise. Aham. A pessoa que lida com uma condição psiquiátrica severa, imposta a ela desde a genética, muitas vezes trava uma batalha heróica contra algo que está além do controle volitivo dela, sabe? É uma luta diária só para empatar o jogo. Exato. O tratamento envolve intervenção farmacológica pesada para isso. No entanto, o indivíduo saudável, aquele que tem o córtex pré-frontal operando plenamente, que tem a capacidade de avaliar cenários de forma lógica e ajustar seu comportamento, Que ele faz? esse indivíduo usa toda essa capacidade cognitiva impecável para escolher o orgulho. Ele usa o intelecto para justificar a própria amargura. Nossa, é uma constatação muito incômoda. Ter as ferramentas não significa saber usá-las, né? Às vezes significa apenas que a pessoa constrói muros de orgulho muito mais sofisticados. Exatamente. A falha do chamado neurótico, nesse cenário, não é uma fatalidade bioquímica, é uma falha de caráter. É sentar na areia do deserto, perfeitamente capaz de caminhar, e escolher gastar toda a energia vital murmurando sobre a temperatura do sol. Reclamando em vez de agir. Escolha ativa. O que nos traz para a fase mais tática do material. Como sobreviver a tudo isso? Isso. Se a fuga não é uma opção e a murmuração é tipo suicídio emocional, como a pessoa deve navegar pelo deserto? O autor propõe um conceito que lembra muito a aceitação radical, que a gente vê em algumas vertentes modernas de terapia. Ele pede que a pessoa pare de brigar com a provisão do dia a dia. E a ilustração para isso é brilhante na sua simplicidade. Pense naquela nova geração de israelitas que nasceu durante os 40 anos de perambulação. Aqueles que não conheceram o Egito. Para a geração antiga, a areia era uma prisão. Mas para as crianças que nasceram ali, aquele ambiente estéril era o único mundo que conheciam. O autor destaca o absurdo do normal para eles. Imagina crescer achando que é uma lei da física que pão, o famoso maná, cai do céu todas as manhãs. Parece loucura pra gente hoje. Eles acordavam, recolhiam a comida para o dia e pronto. O material relata que as roupas e as sandálias deles não se desgastavam com o tempo. Um milagre de durabilidade que hoje quebra qualquer lógica de consumo. Havia uma infraestrutura de sobrevivência minimalista, mas perfeita, sabe? Uma nuvem imensa que pairava sobre o acampamento de dia para protegê-los dos raios de sol mortais. E uma coluna de fogo que os aquecia no frio letal das noites no deserto. Perfeito. E a tentação constante deles era olhar para esse pão diário e sentir nojo, bater aquela saudade das cebolas e alhos que eles comiam quando eram escravos no Egito. Preferiam a comida do cativeiro. A mente humana preferindo o sabor da comida temperada do Egito, mesmo que o preço fosse a escravidão, ao invés da comida sem graça do deserto que vinha com a liberdade. É um paralelo forte. De responsabilidade. Ele argumenta que nós precisamos parar de resistir às condições fundamentais das nossas vidas. O material diz textualmente que a sua família, por mais disfuncional que seja, a sua condição atual de saúde, a empresa caótica em que você trabalha, isso não é um erro de roteiro. Esse é o seu laboratório customizado. É o ambiente perfeitamente desenhado para forçar o seu amadurecimento. E a recusa em aceitar o laboratório é justamente o que prolonga a estada nele, né? O autor aborda como nós nos tornamos mestres em terceirizar a culpa. A gente quer mudar o chefe, mudar a esposa, mudar o governo, mudar o clima. E no meio religioso, como o orador até ironiza, as pessoas culpam muito rápido o próprio demônio por cada pequeno desconforto. Bem isso, quando na verdade a culpa externalizada é apenas uma válvula de escape para fugir do trabalho interno. Enquanto a pessoa acreditar
que o vilão da história está fora dela, ela nunca vai olhar para as próprias atitudes que estão cavando a areia debaixo dos pés dela. Se nós estamos constantemente em busca de culpados externos, a gente se isenta da obrigação de crescer. O deserto só pode funcionar como uma escola se o aluno se sentar na cadeira e reconhecer que precisa da aula. Com certeza, aquele ditado que diz que a dor é um megafone faz todo sentido aqui. E para caminharmos para o nosso encerramento, queria levantar a grande tese que resume essa jornada, que é o deserto independentemente de como você foi parar lá. Seja por uma escolha desastrosa como a Abus Espias, ou por um teste de liderança como o de José. Ele é meticulosamente projetado para ser o seu maior case de sucesso. O que define se um Cades Barnea será o cemitério dos seus sonhos ou trampolim para sua Canaã, a terra prometida das suas realizações, é exclusivamente a postura que se adota no meio da aridez. Essa é a dicotomia final, sabe? A murmuração cria um estado de paralisia. A receptividade humilde cria movimento. A terra prometida não é um prêmio para quem não errou. Ela é a consequência para quem soube extrair sabedoria de cada grama de poeira do deserto. Perfeito. E falando em extrair sabedoria, tem uma imagem incrivelmente bizarra na reta final da fonte que, olha, eu não consigo tirar da cabeça. É um evento de uma estranheza brutal, mas que esconde talvez a lição mais profunda sobre como lidar com as nossas crises. Qual evento? O texto narra que, em mais um episódio onde o povo cede ao desespero e à murmuração pesada no deserto, eles começam a ser atacados por um enxame de serpentes venenosas. Pessoas estão sendo picadas, o veneno está correndo nas veias, o pânico está se espalhando geral. O caos absoluto. E a orientação para a cura foge completamente do óbvio. Não tem um feitiço de proteção, nem um antídoto botânico. O líder é instruído a moldar uma serpente de bronze e colocá-la no topo de uma haste bem alta no meio do acampamento. E o que eles tinham que fazer? A instrução era simples. Quem fosse picado e estivesse prestes a morrer, precisava olhar diretamente para a serpente de bronze. O simbolismo aqui desafia toda a lógica de autopreservação, né? O remédio exige que a vítima encare fixamente a própria imagem de seu predador, a representação gráfica daquilo que está injetando a morte nela. Isso me faz refletir muito sobre como a gente construiu o mundo hoje. Toda a nossa tecnologia, o nosso entretenimento, o nosso consumo, tudo é arquitetado para ser um anestésico. Para não sentirmos a dor. Quando as serpentes dos nossos traumas, das nossas falhas e das nossas crises nos picam, o nosso reflexo imediato é pegar o celular, ligar uma tela, fazer uma compra, abrir uma garrafa. A gente faz qualquer coisa para desviar o olhar do veneno que está nos consumindo. É o escapismo. Porque o deserto é desconfortável demais para ser encarado de frente. Mas a sabedoria daquele antídoto antigo nos deixa uma provocação inquietante. O processo exigia que eles olhassem para o horror, para o símbolo da sua dor, de olhos bem abertos, para que a cura pudesse acontecer. É forte isso. Fica o questionamento: será que a nossa obsessão moderna em ignorar os nossos desertos o mais rápido possível, varrendo as nossas crises para debaixo do tapete digital, é exatamente o que nos impede de encontrar a cura real para eles? Talvez, se a gente realmente tivesse aquela máquina do tempo lá do início, a viagem mais corajosa e necessária que qualquer um poderia fazer não seria para os dias de glória num palácio intocável. Seria para o deserto. Seria uma viagem para o centro do nosso próprio deserto pessoal, dispostos a olhar para a serpente de bronze, para as nossas dores e escolhas, sem piscada.